de Trabalho. Olha, gente, ontem vocês participaram conosco, né, de enquetes, contribuições, ouvintes falando como que já é a jornada de trabalhos deles em diferentes segmentos. E aí a gente estava com início de expectativa de sessão, né? Não tínhamos ainda votação nem nada, como é que estava tramitando isso lá na Câmara dos Deputados. Ao final do dia, a gente já tem a primeira resposta, que é a proposta de emenda à Constituição, que estabelece o fim da escala 6x1. Ela, de fato, foi aprovada nessa quarta-feira, por 472 votos a favor e 22 contra. O texto, ele prevê redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Os trabalhadores vão ter direito a 2 dias de folga por semana. Eu acho que hoje essa é a principal dúvida dos nossos ouvintes. Como que vai se aplicar essa folga? Os ouvintes me perguntando, gente, mas nada vai funcionar mais sábados e domingos? Não é bem assim, né? E é por isso que os nossos especialistas estão aqui conosco hoje. O texto, ele entra em vigor 60 dias após a promulgação, só que para chegar à promulgação tem mais uma etapa, que é o Senado. A gente está falando de PEC, gente, que muda a Constituição Federal. E muda, sem dúvida alguma, a rotina de trabalhadores e de empregadores, né? Vocês ouviram, inclusive, nas reportagens de ontem, Letícia Orlandi colocando o ponto de vista aqui dos empregadores, das federações. Eles entendem que uma mudança dessa, ela tinha que estar acompanhada de incentivos tributários, redução de carga tributária, porque inevitavelmente, né, é o que eles entendem, de que isso vai aumentar, eles vão ter que contratar mais pessoas para poder aumentar esse rodízio de folga, e isso vai acabar levando para o custo final, que é para o consumidor, né, do produto, para o serviço, de um modo geral. E aí os ouvintes me perguntavam ontem, hoje a Adalberto já tem essa resposta, como votaram os nossos deputados nesse debate? Exatamente, Fernando. Os deputados federais aqui do Espírito Santo, todos eles agora votaram favoravelmente a PEC. Esse texto, como você falou, foi aprovado em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e agora está seguindo para a sanção do Senado. E só para a gente recapitular, a nossa bancada federal, formada aí por Amaro Neto, do PP, Josias da Vitória, Dr. Vitor Linhares, Evair de Mello, Gilson Daniel, Gilvanda Federal, Helder Salomão, Jaque Rocha, Messias Donato e Paulo Foleto, todos eles votaram favoráveis à proposta. É isso, e a partir de agora, então, a gente esclarece as dúvidas de vocês. Podem mandando para cá, 992994297. Cássio Moro, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bem, Nemer, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio Moro, e bom dia, ouvintes da CBN Vitória. Vamos falar um pouquinho sobre o que prevê a PEC, como é que ela muda a Constituição, se de fato ela passar, né? Sem alterações pelo Senado e depois indo à promulgação da presidência. Bom, vamos lá, Fernanda. Bom dia, Alberto, não te dei bom dia antes. Vamos lá, essa proposta ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ainda segue, é verdade, mas o que ela tem definido? Ela altera o artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos trabalhistas, na parte de jornada. Então é mais ou menos aquilo que você disse, ela reduz a carga semanal máxima de 44 para 40, gradativamente, passa para 42 para 40, e alguns efeitos interessantes sobre isso. Depois a gente vai falar quem se beneficia, quem se prejudica com essa lei. Não é tão simples falar assim, apenas empresários vão se prejudicar e todos os trabalhadores vão se beneficiar, não é, tem uma certa proporção, mas basicamente ela aumenta um dia de descanso e dá 2 descansos semanais remunerados, e isso impacta tanto no custo do trabalho, nas horas extras. As horas extras agora vão ter um reflexo maior, um divisor menor, então vai aumentar o valor da hora extra, vai ficar mais caro para a empresa pagar a hora extra. E também tem um outro ponto que talvez não seja tão bom para o trabalhador, para algum trabalhador, que essa emenda ela também altera. E, enfim, não existe almoço grátis na política, né? Embora ela conceda o benefício para alguns trabalhadores em regime 6x1, que vai passar para 5x2, aqueles trabalhadores está no artigo 7º dessa emenda, o trabalhador com curso universitário que tem um salário superior, e aí eles colocam igual ou superior a 2 vezes e meio o teto da Previdência, ou seja, aquele trabalhador de alto nível que estudou, que se qualificou, perde direito a horas extras e provavelmente vai ser esfolado vivo pela empresa, que vai poder exigir o trabalho dele. Mas por que ele perde? Porque está na previsão lá, ele não vai ter mais direito a horas extras.
Então, esse trabalhador que se preparou, estudou bastante, hoje tem um bom salário, ele vai trabalhar mais do que 44 a partir de então. É uma nova exceção ao regime de limite de jornada. Antigamente nós tínhamos o cargo de confiança. Ele está proibido de fazer hora extra? Não, ao contrário. Ele não vai ter mais controle de jornada e pode fazer hora extra, que ele não vai ter direito às horas extras. Nós tínhamos 3 exceções. O exercente de cargo de confiança, nós tínhamos o trabalhador externo e, desde a reforma trabalhista, o trabalhador em teletrabalho. Agora temos uma 4ª, que é o trabalhador com curso universitário que tem um salário superior. Ô Nemer, explica melhor isso aí pra gente. O Cássio falou bem, explicou bem. E sobre essa questão desse trabalhador, Fernando, é o seguinte: fazendo a conversão do que diz o artigo 7º, né? Aquele trabalhador hoje, então, que ganha acima de 21 mil reais, ele não vai ter mais controle de jornada e também não vai ter limite de jornada. O que isso significa? Que ele não vai ter direito às horas extras, ou seja, se ele trabalhar 10 horas por dia, 9 horas por dia ou 50 horas semanais, ele não vai ter mais direito a horas extras, salvo se tiver previsão em acordo com convenção coletiva, né, em sentido contrário, né, ou por liberalidade da empresa querer fazer o controle de jornada e eventualmente pagar as suas horas extras. Importante evidenciar, como disse o Cássio, né, que é um trabalhador com curso universitário, com um salário aí acima de 21 mil reais. Então, essas pessoas possivelmente vão ter um aumento de trabalho considerável em razão dessa redução de jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. Mas a mesma PEC, ela não limita em 2 horas por dia a hora extra? Não para quem ganha acima de 21 mil reais. Para quem ganha acima de 21 mil reais, não tem limite de jornadas, tá? E qual é o percentual da população que ganha acima de 20 mil reais hoje? Ô, Fernanda, aí a gente vai para uma discussão um pouco mais aprofundada. Primeiro, vamos estabelecer quem vai ser beneficiado com essa lei. Todo trabalhador brasileiro? Não. É uma parcela muito pequena. Vamos usar números aqui. Hoje temos aí 105 milhões de trabalhadores no Brasil. Um pouco mais de 1/3 é seletista. Somente são beneficiados aqueles que têm contrato CLT. Mas não é todo CLT. Hoje, pelas estatísticas, nós temos 1/3 dos seletistas que trabalham em 6x1. Então, nós vamos ter aí cerca de 1/3 desses trabalhadores seletistas, ou seja, 1/6 da população trabalhadora, que vai ser afetada com essa lei. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais o negócio, que eu não gosto de discurso raso. Quem são esses trabalhadores 6x1 hoje? Na grande maioria são aqueles de setores de alta concentração de trabalho, ou seja, empresas que empregam muita gente, espalhadas, mas são divididas normalmente o comércio de rua, aquele atendimento tete a tete, que tem horário comercial para ser atendido. E a grande maioria desses trabalhadores que vão ser afetados pela lei são empregados de empresas pequenas, de pequenos empregadores, outra de empresas grandes. E aí que cria um benefício muito grande para as grandes empresas nesse ponto. Vamos pegar aqui um exemplo de setor de farmácias. Nós temos aí aquelas grandes redes e aquelas pequenas farmácias de bairro. As grandes redes, até uma anunciou semana passada que adota 5x2. É muito fácil para o grande empregador adotar 5x2, que ele consegue ou abrir uma loja, não abrir outra, consegue transladar trabalhadores de uma para outra, eles conseguem fazer essa mudança sem muitos custos. Diferente do pequeno empregador. Imagine uma única farmácia de um único dono que tem 5, 6 empregados, para ele vai ser um custo alto. Ou seja, você beneficia o grande empregador nessa livre concorrência e prejudica o pequeno empresário. Então, aquele trabalhador que trabalha em 6x1 vai ter um benefício imediato, vai trabalhar 5x2. Mas se o seu empregador é uma pequena empresa, ele corre o risco dessa empresa ou fechar as portas ou ir para a informalidade. Então, ele vai ter um benefício, mas vai ter também uma insegurança maior. Aí vamos falar também, mas o grande trabalhador, aquele trabalhador que ganha bem, que é estudado, é uma parcela evidentemente muito pequena no Brasil. Entretanto, você penalizar aquela pessoa que estuda e que se dedica é uma política extremamente equivocada de longo prazo, já que nós queremos que os trabalhadores, isso a gente sempre fala aqui no Retrabalho, se qualifiquem mais, tenham mais preparação, mais treino para aumentar os seus salários. Mas chega num ponto em que, a partir de agora, o trabalhador, o Roberto fez os cálculos lá de 2 vezes e meia, 21 mil reais, é melhor ganhar 19 mil reais do que 21. Ok, é 21.188, mas isso tem que ter o item, né, o texto, ele poderá ser alterado por liberdade do empregador ou se houver previsão em acordo e convenção coletiva. Ou seja, tudo depende do empregador, nenhum empregador ou vai querer convenção isso. coletiva. É agora que o sindicato entra para proteger esses trabalhadores.
Exato. Vai precisar do sindicato. Que, vamos falar que a verdade. Bom, né? Que a gente tanto não fala qual é o papel do sindicato hoje. Mas quero ver se ele vai ter força para isso. Empresas não vão querer isso. E quem contrata, outro benefício para os grandes empregadores. O primeiro é que ele consegue competir melhor contra o pequeno. Vai sufragar o pequeno. Farmácia é um exemplo disso, as farmácias de bairro estão. O segundo é esse. Quem contrata empregadores bem qualificados que ganham bem? Grandes empresas. Elas vão poder usar muito mais dessa mão de obra pagando mesmo. Ou seja, essa lei beneficia uma pequena parte de trabalhadores que tem 6x1 e não ganham tão bem, e beneficia os grandes empregadores. Posso completar só para tem um terceiro beneficiado? Eu tenho argumentos aqui. Vamos. Tá. Um terceiro beneficiado dessa lei, que é um outro tipo de grande empregador, que é a plataforma digital. Por que isso? A lei restringe a oferta de trabalho seletista pelo trabalhador. Ele não pede, o trabalhador não pode ofertar mais que 40 horas por semana. Mas ele vai ter um incentivo, já que ele não pode ofertar, de ofertar esse trabalho para quem? Para o trabalho plataformizado. Então, as plataformas estão muito felizes, vão ter mais oferta de trabalho, mais crowdwork para eles. Ou seja, é um passo importante, não digo que é bom, pelo contrário, de se usar menos a CLT no mercado brasileiro. Então, tem alguns problemas estruturais muito graves nessa proposta. Ela coloca o trabalhador bem remunerado e bem qualificado como penalizado e o pequeno empregador. Isso, pronto. Acho que deu. Ô, Nemer, vocês estão muito otimistas com relação aí de que vai fracassar. Eu imagino que a gente vive hoje, e isso medido pela OMS, gente, o maior problema de saúde do mundo não é mais o câncer, é a saúde mental. A gente precisa de colocar esse debate na mesa. A gente tem que botar um outro debate também, que nem a NR1. De fato mas o grande problema hoje da sociedade, que é o problema mental, ele é multifatorial. Jogar tudo na culpa do empregador, simplesmente porque você tem uma indenização ou tem uma coisa, é um erro equivocado. As doenças psíquicas hoje ativadas, especialmente, vou falar das grandes plataformas, especialmente pelas redes sociais, que ativam a angústia e a ansiedade das pessoas, é um grande fator. O trabalho sempre teve ali. Então é muito multifatorial. E não dá para penalizar só uma pessoa. A gente tem que. O brasileiro é muito punitivista. Vamos punir. Mas temos que acertar o alvo. E o alvo não é único. Né? É isso. Então eu acho que assim, há uma possibilidade de melhora. Né? Você vai reduzir a jornada. Esse papo de que não vai ter redução salarial é de curto prazo. Não vai haver redução formal de trabalho, nominal. Mas no longo prazo os reajustes vão ser inferiores. Por quê? Porque o preço se ajusta ao mercado, não tem jeito. O Carlos, ele está aqui com um bom argumento, né, no YouTube, participando conosco. Ele, enquanto trabalhador, ele disse, pelo que ele entendeu da aprovação da PEC, passada das 40 horas, você trabalha a hora extra, mas com 100% de pagamento. Ele não fica sem receber. Não, ele vai receber uma hora extra ainda mais cara se a empresa optar pelo regime de hora extra. Ele vai ganhar os 50%, só que num divisor menor. Então, esse divisor que hoje é 220 vai cair para 200, ou seja, vai aumentar o valor da hora. E nos reflexos dessa hora, você vai receber 2 repousos semanais. Então, a empresa vai pensar 2 vezes em pagar hora extra ou diminuir a demanda dela, a oferta de trabalho dela. Mas uma indústria, por exemplo, não tem como diminuir a demanda. Por isso que eu digo que as grandes empresas não têm tanto problema. Elas conseguem absorver isso. O problema é o pequeno empresário de rua, só esse. Aí, se você é um trabalhador que trabalha 6x1 numa empresa grande, você vai ter um benefício. Não se nega. Perfeito. E é ótimo isso. Vai melhorar a produtividade com melhoria da qualidade de vida desse trabalhador. Opinião do Danilo aqui, olha, conversando conosco. Eu também sou a favor aqui do raciocínio do Danilo. Você não, Nemer? Olha só, eu tô aqui admirando a inspiração do Cássio. Eu acho que tenho que falar. Eu concordo 100% com ele, Fernando. Ele queria fazer apenas pouquíssimos acréscimos, na verdade. Logo no início do retrabalho, foi questionado se haveria o funcionamento comum do comércio, né, aos finais de semana. Lembrando que essa PEC, ela destina 2 dias de descanso, né, 5 de trabalho, e 1 dia preferencialmente aos domingos, ou seja, não tem obrigação de ser aos domingos. Mas eu concordo com o Cássio que hoje, em torno de 70% dos empregadores são micro e pequenas empresas, né, onde a contratação de uma pessoa impacta muito o resultado final dessas micro e pequenas empresas. Então, eu não tenho dúvidas que essa redução ela é positiva, mas ela precisava ser melhor debatida, especialmente para essas pequenas e médias empresas, porque elas não conseguem absorver. Eu não tenho dúvidas também que elas deixarão de funcionar
alguns dias da semana para poder cumprir essa jornada, ou vão arriscar na informalidade. Então, eu acredito nisso e vou além. Eu acho que com base no que o STF vem desenhando hoje sobre pejotização, plataformalização, a CLT, com mais esse engessamento abrupto, na minha opinião, ela passa a perder protagonismo na forma de relação de trabalho, onde as pessoas vão buscar outras formas de contratação para evitar também esse engessamento. Ô Nemer, as pessoas estão me perguntando aqui como que seriam essas 2 folgas semanais? Obrigatoriamente sábado e domingo? Como é que fica essa classificação? Não tem obrigatoriedade de ser sábado e domingo, tá? A lei diz que é preferencialmente aos domingos, ou seja, o que é preferencial não tem obrigatoriedade, mas ela tem que ser dentro da semana, ou seja, entre segunda e domingo, a pessoa tem que folgar 2 dias. Pode folgar na terça e na quinta, pode folgar na quarta e no domingo. Aí vai de acordo com a gestão da empresa. Cássio complementa. Só ia complementar também que não precisa ser consecutivos, não precisa ser sábado, domingo, segunda e terça. E é Mas tem que ser da janela de 7 dias. Na janela de 7 dias. E só lembrando também que para a categoria de comerciários existe uma lei de 2010, não lembro, que fala que esse preferencialmente aos domingos tem que ter um pelo menos por mês, alguma coisa assim. Okay. Então para os demais não, é preferencialmente em domingos e preferencialmente, juridicamente falando, não significa muita coisa. Eu tenho mais perguntas para vocês, só vou para o Repórter CBN e volto já, hein? Voltamos aqui com o nosso CBN Vitória, prometi voltar com as dúvidas de vocês ouvintes e nós temos aqui, uma delas é do Gerson. O Gerson, ele me pergunta sobre a tramitação. Deixa eu voltar aqui a participação do Gerson para fazer a pergunta exatamente como ele enviou. Após aprovada pelo Senado, uma PEC, ela precisa de regulamentação via lei complementar ou ordinária ou ela entra em vigor automaticamente? Alguém me ajuda aí? Fernanda, se a PEC é aprovada pelo Senado da forma que chegou da Câmara, ela tem aplicação imediata, ela não passa pela sanção presidencial, deixar claro para os ouvintes, e essa PEC ela traz algumas questões que podem ser regulamentadas por leis, acordos ou convenções coletivas. Mas o tema principal dela, que é a redução da jornada, já passa a valer 2 meses após a sua promulgação, conforme prevê a PEC. Não é isso, Cássio? Nesse aspecto, o projeto é muito bem redigido, ele fecha todas as arestas, então ele mostra que vai ser de imediato, já fala que vai ser aplicado nos contratos em vigor para não criar aquela discussão, direito adquirido, não tem direito. Então ela é muito bem fechada nisso, ela já vai valer a partir do momento em que é publicada e já vai ter essa... E alguns temas, é verdade, nós temos, por exemplo, ainda muitas arestas a serem feitas. Os sindicatos vão ter muito trabalho para adequar os acordos de compensação, 12x36, 4x4, para limitar a isso. Então, os sindicatos vão ter 60 dias para se adequar nas convenções coletivas. Esse é um tema. A gente está falando de trabalhador, vamos dizer assim, normal, 6x1 hoje. 6x1. Mas quem, por exemplo, faz escala de enfermagem, quem trabalha em plataforma, como é que funciona a plataforma de Petrobras, por exemplo, que fica 15 dias lá, 15 dias aqui? Como é que funciona essa nova regra para eles? E também outro problema das próprias profissões regulamentadas por lei, né? Como você disse, o trabalho de plataforma. De qualquer forma, eles vão ter que respeitar o limite 42, depois 40 horas, e os sindicatos vão ter que adequar a forma como vai ser feito isso. Tá, essas 40 horas serão 8 horas por dia, normalmente, como a gente já faz. Ou 40 horas semanais, né? Se tem um regime de compensação, 40 horas semanais, trabalha mais num dia, folga no outro e tudo mais. Aí aquele que trabalha, tipo policial, trabalha 1, folga 2, não é isso? Não sei. Eu acho que não é, gente? Mas o policial não entra. O funcionário da administração pública está excluído, mesmo que seja o seletista de administração pública, está lá no projeto. Tá. Então, vamos dar outro exemplo. Então, realmente, o pessoal de hospital, eles trabalham 1, folgam 1. 12x36. Vai ter que ser limitado a 40 horas por semana, então não sei então, como ele pode ter mais folgas, então, por poder trabalhar 12 e não 8 por dia? Não pelo dia, pela semana. Vamos calcular na semana. Então vai ter uma semana que ele vai trabalhar um dia mais. 5 dias, 40 horas. Uma semana, ele trabalha 12x36. Então vai ter uma semana que ele vai trabalhar mais, outra semana que ele vai trabalhar menos. Na semana que ele vai trabalhar mais, vai ter que limitar em 40. Vai ter que cortar a jornada no meio. Eu não sei como é que os sindicatos vão organizar isso. Talvez o Alberto consiga já antever isso, que está mais acostumado com negociações sindicais. Enfim, deixa eu jogar para ele.
Não, vai ter que... A conta vai ter que ser feita, essa limitação da jornada 40 semanais, né? Se a jornada, por exemplo, como a Fernanda trouxe, de 12 por 36, ela ultrapassar, ou vai pagar como hora extra, né? Ou vai limitar a 40 horas semanais, diminuindo, em vez de ser 12 horas por dia, por exemplo, 10 horas por jornada, para ficar no teto das 40 horas semanais. Uhum. A Sueli pergunta aqui, olha, no meio desse debate, né, que a gente fala de saúde, redução de jornada, por que não se discute também, aí do ponto de vista do empregador, a diminuição da margem de lucro? Essa seria a melhor de todas, né? Agora, é claro que a gente vive num país de livre iniciativa. E quem tem grandes margens de lucro são aqueles mercados mais fechados, oligopólio, monopólio. Aqueles pequeno empregador de ampla concorrência já tem uma margem de lucro muito baixa. Então, é difícil mexer nisso, né? Você tem que mexer numa estrutura toda, não só do Estado, mas talvez mundial, para trabalhar com isso. E nem sempre é a margem de lucro que é o grande vilão da coisa. Você também tem uma alta carga tributária, tem vários fatores. Mas mexer nisso poderia resolver. Agora, como mexer nisso, ninguém descobriu. A não ser em estados autoritários, totalitários, né? Daí você abre mão da liberdade e democracia. Uhum. Olha só, falando um pouquinho também da caso, né, não sofra alterações do Senado e vire aí uma promulgação, tem um escalonamento nos primeiros 2 meses, depois dos 14 meses de funcionamento. Isso, os primeiros dois meses Explica. Cai para 42, 2 horas semanais o limite, e depois definitivamente para 40 e vai. Tem um problema, tem 60 dias de vacatio legis, depois cai para 42, depois 40. Uhum. Álvaro está conversando com os ouvintes por ali, olha, no nosso grupo de mensagens. Fale aí, Álvaro. O Jean mandou um áudio para a gente, vamos ouvir o comentário dele. E aí, pessoal da CBN, bom dia, tô vindo aqui, sou ouvinte assíduo aqui da CBN. Gente, a maioria, né, da população esmagadora ganha mal 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, né? Mas o pessoal que ganha 20 mil reais, gente, pelo amor de Deus, a gente que é trabalhador, né? A maioria dos brasileiros ganha no máximo 3 salários mínimos. Foi o comentário do Jean, então, questionando aí esse ponto sobre para quem ganha mais de 20 mil reais, né? Por outro lado, o José, ele pondera por um outro ponto de vista, tá? Ele fala o seguinte, olha, a longo prazo isso pode vir precarizar os salários. Por que não perguntar ao trabalhador se eles não querem ganhar mais ao invés de trabalhar menos? O Franco também... Acho que era o que o Cássio estava falando, né? Exato. Os que ganham mais serão prejudicados. O Franco também considera que foi uma manobra política, né? E questiona até em que país isso foi adotado e deu certo. Querem falar? Eu particularmente não gosto muito de comparar com alguns países, porque normalmente a gente vai comparar com países extremamente desenvolvidos em que a produtividade é muito alta e que o trabalhador, mesmo sem trabalhar tanto, consegue ter uma remuneração digna. O Brasil, infelizmente, como disse o nosso ouvinte, os trabalhadores recebem muito mal. E a tendência no longo prazo disso aqui é receber parcialmente um salário menor no futuro. Isso não tem como falar diferente, né? Esse é o andamento econômico de longo prazo. Então é muito triste isso. Nós queremos o quê? É que trabalhadores recebam mais. Infelizmente, pouca gente recebe mais que 21 mil. A gente queria que mais trabalhadores recebessem mais. Só que essas medidas aí, elas tendem para o contrário no longo prazo. O João, ele é motorista de caminhão, né? Ele fala, olha, sou eu que transporto o alimento e tudo mais. E ele diz que para ele não tem hora nem dia, né? Que para ele não muda muito a rotina. E como é que fica assim a situação de um caminhoneiro, por exemplo? Na verdade, hora e dia eles têm, né? Isso é contratual, não é, Nemer? Sem dúvida. Aí tem que entender se esse ouvinte nosso, ele é seletista ou autônomo. Ou autônomo. O caminhoneiro, ele tem uma regulação muito específica e, de fato, é uma das categorias mais mal resolvidas pela lei, né? Então, eu estou falando, é claro, do motorista carreteiro seletista. Tem uma lei específica com diversas horas de descanso, horas à disposição, mas ainda assim ela é muito mal resolvida a realidade dele. Antigamente ele era considerado um trabalho externo que não tinha direito a horas extras. Com o avanço da tecnologia, com o rastreamento de cargas, começou-se a ter o controle dessa jornada e por isso ele tem direito a horas extras. Veio uma lei, se eu não me engano, em 2012,
mudando alguns perfis, mas é uma lei extremamente prolixa, extremamente difícil a aplicação, e normalmente tem ações trabalhistas de valores bastante elevados depois que o trabalhador sai, porque ela é muito mal regulada, muito mal formatada, e de fato é um trabalhador de extrema importância para a economia brasileira, para o bem-estar da população, e infelizmente não tem o tratamento que deveria. Mais uma participação aqui do Jorge Luiz, que a medida teria que vir acompanhada de menos encargos para o pequeno. Essa era uma medida. Tinha uma proposta, acho que do Senado, diferente, que dava um benefício fiscal para os pequenos empregadores. Seria o mínimo. Mais uma aí, Inclusive, tem um comentário aqui do Leonardo, exatamente sobre essa questão da diferença trabalhista, da aplicação da lei, da complexidade. Ouve só. Bom dia, Leonardo, aqui falando só de ouvir o debate aí, a gente vê o quão é complexo as leis trabalhistas no Brasil. Chega a ser estressante. Você tem que ter especialista para cada coisa, senão você acaba tendo algum tipo de problema com a justiça do trabalho. Esse aí é o comentário do Leonardo, então, sobre essa complexidade das leis trabalhistas, né? Aplicação diferenciada, dependendo da categoria. E o Carlos está perguntando a gente para o YouTube aqui, na verdade ele está afirmando, ele fala assim, eu sou o trabalhador de plataforma que vocês mencionaram aí, e o turno não entra na regra do 6x1, turno é uma outra regra, ele disse, eu trabalho 12 horas por 14 dias, e não entra no esquema de 6x1. Está na exceção também? Eu lamento dizer, mas eu entendo que entra sim. Vai ter que ser ajustado, se vê instrumento coletivo, porque a própria PEC fala que vai ter que ter esses ajustes, né? Há um ajuste também que vai demorar mais para quem presta serviço para o governo, que também tem essa previsão, o Estado Melhor Juízo, no artigo 9º, não é isso, Cássio? É importante lembrar que essas profissões regulamentadas por lei, a lei é infraconstitucional, elas têm que obedecer o dispositivo dessa, que é uma lei constitucional, então não dá para extrapolar os limites da Constituição. E vamos ver os limites das negociações coletivas para adequar isso. É isso, gente. Eu acho que nós temos ainda um longo debate, né? Como que vai ser essa discussão chegando no Senado, se a proposta vai sofrer algum tipo de alteração. E aí, efetivamente, quando começar a valer, as dúvidas vão surgir na prática, né? Porque todo mundo vai estar sujeito a esse tipo de... Dúvidas, novas teorias, vai ter muita coisa. Eu acho que é o momento que as convenções, os sindicatos, eles se fortalecem. E se a gente fala tanto da fragilidade deles, né, da ausência deles nos grandes debates, né, algumas profissões têm sindicatos muito fortalecidos, né, e outras não. Eu acho que é a hora, né, de a gente valorizar esse movimento sindical. O mundo ideal seria aquele que, o mundo do trabalho ideal seria aquele que não precisasse de legislação trabalhista, porque os sindicatos conseguiriam os acordos bem negociar fechados, bem, né? e garantir uma boa remuneração, uma boa qualidade de trabalho e de vida para o trabalhador. Infelizmente não é o que acontece, então tem muita legislação complexa e os sindicatos têm que atuar. O acordo coletivo tem que regular. Exato. E está na hora de... Espero que com isso agora os sindicatos busquem o protagonismo em prol de ajudar e aprimorar, né, a aplicação dessa PEC, Fernando e Cássio. É isso. Olha, sem dúvida é o assunto, né, do dia. Desde ontem essa discussão tomou conta de todo o Brasil. É o assunto que está na rede social, que está na capa do noticiário, está nos debates aqui desde cedo, Milton, né, e Cássia debatendo com diferentes especialistas de diferentes áreas. Há muitas dúvidas ainda do que pode acontecer, mas de fato muda consideravelmente a vida do trabalho aqui, do trabalhador no Brasil. Muda não só do trabalhador, muda do empregador, da rotina de várias pessoas, né? Porque vamos aguardar se na efetivação disso vai ter impactos no funcionamento do comércio, dessas coisas, Fernando. Obrigada, viu, Cássio, Nemer. Até a próxima quinta. Obrigado você. Um beijo para você, Fernando, aos ouvintes. Um abraço para o meu amigo querido Cássio Moro. Até quinta. Um abraço, gente.